quarentena nem de mesmo, já academia. nem precisa. Bom, agora, Ana, vamos voltar a falar de algo que já discutimos aqui no programa, que é o risco que os cidadãos enfrentam no transporte público em São Paulo. Exatamente. Não é verdade? Num período de pandemia. A gente sabe muito bem que há grupos de risco. E quem usa o transporte público, seja via busão ou sobre trilhos, faz parte do grupo de risco, sim, de uma forma ou outra. Né? A Raquel Ronick, ela que é urbanista e professora de faculdade de arquitetura e urbanismo da USP, está conosco aqui para tratarmos desse assunto, porque chegamos à conclusão, ou ela chegou à conclusão, algumas pesquisas chegaram à conclusão de que os bairros onde há mais internações e mortes por Covid-19 são os bairros em que há uma maior movimentação, são bairros em que há uma maior dependência também do transporte público, maior, né? Em que as pessoas têm que sair, por exemplo, lá de Sapopemba e vir à região central, lá de Brasilândia e pegar um ônibus lotado, um trem lotado e se sujeitar a ficar ali com centenas de pessoas sem ter aquela proteção que deveria ter. Infelizmente, essa é uma realidade e as consequências estão aí. Ô, Raquel, muito boa tarde, viu? Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Olá, muito obrigado. Olá, Joel. Olá, Ana Paula. Oi, boa tarde. Um prazer poder estar falando com vocês. O prazer é todo nosso. Pois é, quem usa o transporte público de uma forma direta, acho que já passa a fazer parte de um grupo de risco, não, Raquel? Bom, então, vamos entender melhor o que está acontecendo, né? Desde o início da pandemia, muitas pessoas ficaram em casa, porque puderam ficar em casa, porque começaram a fazer home office, teletrabalho, e começaram a depender de uma série de pessoas que estavam trabalhando desde o início, os profissionais de saúde, os motoristas, os entregadores, os recepcionistas das farmácias, dos supermercados e muitos outros, para permitir que essas outras pessoas ficassem em casa. Bem, o que nós começamos a verificar trabalhando com os locais onde tiveram as maiores concentrações de hospitalizações por Covid, né? Então, concentração de hospitalizações. Né? Nós vamos verificar que esses locais correspondem também aos locais de origem das pessoas que tiveram que sair para trabalhar e percorrer longas distâncias utilizando o transporte público. Isso tem mostrado, o que evidentemente nos leva a perguntar por que nós não temos uma política de proteção no transporte público para essas pessoas, Joel. É que é muito complicado também, né, professora? A gente está falando de um transporte que naturalmente é abarrotado, é caótico, em algumas regiões, inclusive. Você falou, né, Joel, de Sapopemba. Sapopemba é o bairro que até agora, né, pelo menos na última classificação da prefeitura, é o que concentra mais mortes por Covid-19 aqui em São Paulo. Também. Lidera, mas assim, é disparada a região com mais casos fatais, inclusive, entre os próprios motoristas e cobradores de ônibus também, sabia? Eles que trabalham nessas linhas da Zona Leste são os que estão sofrendo mais. Lidando com um transporte tão cheio, professora, o que a gente pode fazer? Lidando com a realidade de São Paulo. Porque a gente não pode falar, a gente vai garantir que vai passar ônibus vazio na cidade. Não tem como, né? Gente, vamos lá. O transporte cheio é uma opção de política de transporte. E vou te explicar por que é uma opção de política de transporte. Porque o modelo de contratação das concessionárias de transporte, as concessionárias são pagas por passageiro. Então, quanto mais elas entulham de passageiros o ônibus, cada ônibus, mais elas vão ganhar. Só que o modelo de contratação não precisa ser esse. Há uma grande discussão que está acontecendo, e isso não vale só para a pandemia, tá? Vale para sempre, vale para tudo. De um modelo de remuneração por quilômetro, delas ganharem por quilômetro percorrido e não por passageiro, que isso é muito importante, permitindo que a gente tenha muito mais ônibus naquela linha e, portanto, ônibus muito menos lotados que isso. É um ponto de vista importantíssimo esse. Eu até então não tinha avaliado isso. Então quer dizer que é caótico porque é o modelo utilizado hoje que é mais viável, economicamente falando, para as empresas. Viável economicamente para as empresas, disso, né? Mas também para a prefeitura, com o pressuposto de que
as empresas têm que se remunerar pela tarifa. Isso também é o segundo problema. Nenhum transporte público de qualidade do mundo se remunera pela tarifa. Porque se você tiver que remunerar pela tarifa, você tem que socar de gente, botar muita gente no mesmo ônibus e também tem que fazer a tarifa ficar muito alta. E quanto mais alta a tarifa, pior é para o bolso das pessoas. Então, não tem muito jeito. Transporte público tem que ter subsídio público. A prefeitura já põe um dinheiro hoje no sistema, mas, infelizmente, para a gente ter um transporte de qualidade, tem que pôr mais. Não tem outro jeito. E é também uma opção, quer dizer, uma ideia de que o transporte tem que se pagar, isso também não funciona para garantir, e ainda mais agora na pandemia, onde o mais importante é proteger a vida, muito mais do que ter lucro de empresa ou acerto fiscal no caixa da prefeitura. O que vocês identificaram nessa pesquisa, professora, é que o grande problema é o ônibus, é um metrô, é a CPTM? Tem alguma diferença em relação à contaminação nesses locais? Não foi possível ver ainda, né? O que nós lemos é que a contaminação provavelmente se dá no processo de circulação, mas não dá para a gente saber se ela aconteceu lá no local de trabalho da pessoa, que ela se contaminou lá, se foi durante o percurso, se foi andando para chegar, se foi no terminal, se for dentro do trem. Isso não tivemos a menor condição de verificar. O que tivemos, sim, a condição de verificar é quem se desloca é quem está mais exposto. E quero lembrar que, embora realmente Sapopemba, Brasilândia, cidade de Tiradentes, Vila Medeiros, alguns locais com localizações periféricas realmente concentram muito, mas o centro de São Paulo, a região de Santa Cecília, a República, também é campeão de concentração de hospitalizações e mortes. Isso porque ali no centro a gente mistura origens, quer dizer, pessoas que saem do centro na direção dos outros bairros, e destinos, as pessoas que se deslocam em direção ao centro. O centro é um grande terminal intermodal, então é um dos focos também, e isso também é bastante preocupante. Por isso que talvez a gente já comece a perceber uma certa estabilização dos números, o tal do platô. Porque quem tinha que se contaminar, ou deveria se contaminar, por fazer parte desses deslocamentos todos, já se contaminou em massa mesmo, né? Acho que esse primeiro momento, não é, Raquel? Essas pessoas todas mais vulneráveis já se contaminaram em uma rapidez tão grande. Por isso que tivemos o boom e agora esses números começam a ficar mais estáveis. Sim, mas ao mesmo tempo é muito difícil, né, a gente falar isso. Quer dizer, como é que a gente pode se conformar nesse platô? Né? A gente tinha uma expectativa de que ia ter um pico e que depois ia ter uma queda. Não foi isso que aconteceu. A gente subiu e daí ficou num platô. Mas o platô significa, no país, 1.000 pessoas morrendo por dia. Não é brincadeira. E significa também na cidade que estamos continuando com muitas mortes. Então, acho que o que é importante para nós nesse momento, e ainda mais nesse momento em que as atividades começam a ser retomadas, é exigir, do ponto de vista de política pública, um cuidado maior e uma política de proteção maior aos deslocamentos. Isso não é só ônibus menos lotados e metrô menos lotados, mas é também pontos de ônibus maiores para as pessoas não ficarem aglomeradas nos pontos de ônibus, terminais estendidos, são pequenas intervenções que a gente possa fazer para que diminuir, evitar total nunca é possível, a gente sabe, mas do mesmo jeito que a gente fala, lave a mão, use máscara, fique mais distante, como a gente pode também introduzir mais distância no deslocamento para fazer com que as pessoas no deslocamento estejam mais protegidas. Agora, o que a gente tem de tendência para os próximos meses se nada disso acontecer? A tendência é que a gente continue vendo uma explosão de casos, principalmente na periferia, Raquel? Então, acho que, de novo, insisto, que a gente olha muito para a periferia, mas quando a gente lê, né,
a concentração de hospitalizações tem picos grandes no centro também. Tem picos grandes no centro, não apenas na periferia. E se lendo a evolução disso ao longo do tempo, embora seja um pouco problemático, isso também precisa contar para vocês, né, que os dados de hospitalizações demoram a ser registrados. Então, o retrato que a gente está olhando de hoje não é de hoje, é um retrato de um mês atrás, porque os dados demoram para chegar, o que é um problema. Então, o que a gente verificou é que, de fato, tem algumas regiões, como, por exemplo, a região de Osasco, que apresentou uma concentração muito grande lá por maio, e depois ela começa a diminuir a concentração. E tem locais que apresentaram uma concentração ali em maio e que continuam com a mesma concentração, como é o caso, por exemplo, de Sapopemba ou do centro da República, Santa Cecília. Então, é isso que nós estamos procurando investigar um pouco melhor as razões. Um pouco a ideia, né, de que, bom, teve uma onda e depois baixou. Será que isso é o destino inexorável de todos os lugares? Para alguns bairros isso já foi verdade, para outros não. A onda foi, subiu e continua alta lá em cima. E eu acho que uma política de prevenção não pode ser assim, fica em casa. A política de prevenção ela tem que se dirigir especificamente aos locais que é onde a gente está verificando uma maior concentração. Até porque muita gente não pode ficar em casa, né? Bem como a senhora colocou logo no começo da entrevista, falando dos entregadores, por exemplo, e outras profissões que precisaram continuar trabalhando. Agora, isso dos dados chegarem atrasados é um negócio preocupante, né? A gente está já em praticamente 3 meses, né, Joel? Ou quase isso, de reabertura, de retomada das atividades. Isso que a senhora está relatando para a gente já inclui esse momento de maior reabertura, de maior relaxamento da quarentena que a gente está vendo em São Paulo ou ainda não? Porque não te dá tempo de agir, né? Se necessário for. Sim e não. Sim e não, porque uma parte dos dados já chegaram, mas mais ou menos a estimativa, né, é que tem um delay de mais ou menos 15 dias a 3 semanas. Então, por exemplo, o mapa que nós construímos para final de maio, lá no final de maio, nós fomos refazer o mapa agora, ele estava totalmente diferente, porque dados do final de maio chegaram em junho e chegaram em julho e mudaram o mapa de maio. Isso é muito preocupante porque nós estamos fazendo uma política que me parece, até agora, muito genérica, muito homogênea. O fique em casa, e como vocês mesmos colocaram, fique em casa é uma coisa que se relaciona com 30%, 40% da população que pode ficar em casa. Ô, Raquel, é isso. Essa pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa e está ensinando muita coisa. E eu acho, na minha modesta opinião, que a gente tem que aprender com os problemas para não sofrer novamente lá na frente. Uma coisa já está clara. O transporte público é um meio de contaminação gigante, eu diria o maior de todos, e já está comprovado por A mais B. Há cientistas que dizem que nós teremos mais pandemias daqui para frente em um espaço de tempo cada vez menor. Ou seja, daqui a alguns anos deve surgir aí uma Covid-20, depois uma Covid-21, Covid-22. Estou utilizando esse exemplo com um nome mais simples para ilustrar simplesmente. Estou querendo dizer que daqui a alguns anos teremos uma nova pandemia. O que fazer e já se preparar daqui até lá para não sofrermos como estamos sofrendo hoje no transporte público? O que deve ser feito daqui para frente para conseguirmos agir de um jeito rápido quando pintar uma nova pandemia? Eu acho que a primeira coisa, antes de mais nada, é não só o que nós estamos aprendendo diante de ameaças de novas pandemias, mas o que nós estamos aprendendo diante do funcionamento da cidade como um todo. O transporte público é algo essencial, é um direito e não existe cidade que possa se mover sob transporte individual, não existe essa possibilidade numa escala como a cidade de São Paulo. Não é assim, vamos largar o transporte público então, porque lá contamina, de jeito nenhum. Nós temos que aprender que o que é um transporte público eficiente e seguro. Nós estamos aprendendo que isso mata durante a pandemia,
Mas fora da pandemia, isso também traz danos à saúde, traz problemas e pode ser diferente, né? Então, acho que isso é muito importante. E a segunda coisa importante que eu diria como lição, né, em relação a próximas pandemias, é que não é possível se estabelecer uma política unificada. Eu até costumo dizer que essa política do fique em casa foi uma política muito classe mediocêntrica, né? É a política das pessoas que, como eu, professora universitária, podia continuar aqui dando aula online, ficar em casa, recebendo as minhas compras dentro de casa, mas evidentemente não é uma política para todos. Então, o que é a política de proteção para aqueles que não ficarão em casa? E acho que ela não pode ser pensada de um jeito individual e familiar, mas eu imaginando estratégias de proteção mais coletiva, mais comunitárias, que inclusive muita gente, muitas associações, muitas igrejas, muitos movimentos sociais estão fazendo uma lição, estão dando uma lição para a gente de como se cuida de uma comunidade de uma forma territorial, com cuidado, e isso é uma lição para a política pública. Por que a política pública também não pode se organizar assim? Lembrando que a gente tem isso no SUS, por exemplo, o agente de família era justamente isso. Quem conhece cada casa, cada pessoa e consegue fazer uma estratégia de proteção da saúde de cada casa, cada pessoa. Nossa, isso é uma baita lição. Por que a política pública não se organiza como essas iniciativas coletivas e comunitárias foram capazes, estão sendo capazes de se organizar para preservar a vida? Professora, só para encerrar da minha parte, a senhora falou sobre a questão do transporte público, não dá para migrar para um transporte individual. Tudo em São Paulo é muito, né? Se muita gente vai para bicicleta, ainda sobra muita gente no ônibus, muita gente para andar para tudo que é lado. Agora, a gente viu em outros países uma situação um pouco diferente, muita gente tentando migrar para o individual. Se dá para ter um carro, vai para o carro, se dá para ter uma moto, vai para a moto, a bicicleta é mais barato. A senhora acredita que há uma tendência de aumentar esse movimento aqui em São Paulo, mesmo com a dependência maior do transporte público até para os lugares mais distantes? Bom, a gente já viu, por exemplo, a entrada das motocicletas que substituíram o transporte público para muita gente nos últimos anos. Só que a entrada das motocicletas correspondeu a um aumento absurdo no número de mortes no trânsito. E as maiores vítimas são justamente os motociclistas que ficam expostos. Então, também não é uma política de preservação da vida, é uma política de morte. Essa notícia de que nós tivemos quando começamos a pensar em usar os leitos de UTI, reservar os leitos de UTI para o tratamento de Covid, e saiu uma informação, eu não acreditei, eu fui checar para ver se era verdade. No cotidiano, 50% dos leitos de UTI são ocupados por acidentados no trânsito, motociclistas, pedestres e motoristas. Olha, não dá. Nós vivemos uma pandemia, né? Que mata. Nós vivemos uma pandemia. Sim. Então, nós temos que ter transporte público de massa eficiente, é assim que nós vamos andar, e também uma cidade amigável para pedestres e para modos não motorizados. O carro, a moto, não é uma solução nem aqui, nem na China. Só para concluir da minha parte agora, Raquel, já está muito claro, né? E a senhora colocou isso com muita propriedade aqui, que nós temos que evoluir no transporte público. O poder público dialoga com quem entende do assunto, com pessoas como você, por exemplo, como a senhora. Há esse diálogo para a gente tentar buscar algo melhor para o povo, algo melhor para quem de fato usa o transporte público aqui em São Paulo, ou não há esse diálogo, há um distanciamento? Vamos falar português claro aqui entre nós. No setor de transporte público e no Brasil inteiro, não apenas em São Paulo, tá? Não estou me fixando apenas na situação de São Paulo, estou falando no Brasil inteiro. Prevalece no debate sobre o transporte público as empresas que são as concessionárias de ônibus com sua rede de influência política nas câmaras municipais e o seu enorme poder de pressão. Então, para a gente poder realmente fazer com que prevaleça
o interesse dos cidadãos, e eu já vi situações na própria Prefeitura de São Paulo, tentando bancar e encarar esses interesses. Agora, quando a gente teve a discussão da mudança do modelo de concessão, e muitas mudanças importantes e positivas foram bloqueadas pelo poder que esse lobby tem, né, dentro, inclusive, da Câmara Municipal. Então, é isso, mas é importante uma iniciativa como essa de vocês, no sentido de esclarecer a população como funciona, por que é assim. É assim porque é um modelo que não é um modelo que atende de uma forma melhor às necessidades dos usuários. Então, vamos tentar reverter esse modelo e criar uma consciência cidadã para a gente mudar esse critério, João. São as empresas ganhando cada vez mais e o povo ficando cada vez mais dentro de um ônibus com mais pessoas, para fazer com que a empresa ganhe mais. É isso. Quanto mais aglomerado, mais dinheiro para o dono da empresa. Para eles tanto faz, né? Vem cá, todo mundo não foi chamado para renegociar qualquer coisa nesse período de pandemia? Você que tem um imóvel, que está me ouvindo agora, teve que negociar com o seu inquilino e vice-versa. Quantas pessoas tiveram redução de salário? Essas empresas não foram chamadas pelo poder público, olha, vamos diminuir o subsídio aqui, porque estamos em período de pandemia. Não houve essa negociação. Não, a negociação não houve um que chamamento. houve foi só da frota. Eles acabaram conseguindo fazer a redução da frota de ônibus, alegando que algumas linhas estavam subutilizadas. Agora, outras estavam abarrotadas, né? E o que está em discussão, inclusive no Congresso, é uma renegociação no sentido de ter um recurso a mais para pagar para as empresas em função das perdas que elas tiveram. Mas as próprias empresas, nesse momento, isso é importante reconhecer também, já estão fazendo e se abrindo para uma outra proposta, inclusive uma proposta onde uma eventual entrada de recursos nas empresas significa uma contrapartida para as cidades em termos de uma melhor eficiência, etc. Eu acho que esse debate, nesse momento, é fundamental e a pandemia é uma oportunidade, me parece, para rediscutir esse modelo do transporte como um todo. Vamos torcer para que assim aconteça. Raquel, muito obrigado. Raquel Ronick, especialista em urbanismo e arquitetura da USP. Muito obrigado pela entrevista esclarecedora. Espero contar com a senhora sempre aqui no Bora Brasil, tá? É um prazer trazer as pesquisas aqui do Labicidade, que eu tenho aí o orgulho de coordenar para as nossas discussões. Obrigada, professora. Até mais. Um abraço, professora.